Olá, a paz do Senhor Jesus. Tem alguns dias que eu ando enferma e aproveitando essa oportunidade, tenho meditado e refletido em algumas coisas, em algumas situações na minha vida e o que eu vejo ao redor também, o que Deus tem colocado no meu coração e falado comigo. E tenho meditado, e decidi, pela parte de Deus, vir falar algo neste momento, Eu já falei, já escrevi sobre isso há uns anos atrás, uns 7 anos atrás, Se nós fôssemos uma carta e Deus abriria essa carta, o que Ele leria a nosso respeito? Nós estaríamos passando uma mensagem, de coisas de boas ações, de coração puro, de sentimentos bons, de disciplina, de bons exemplos, ou então nós estaríamos passando outra imagem de desobediência, de frustrações, de coleção de fracassos. O que Deus leria a respeito de nós, É só um exemplo, mas se nós fôssemos uma carta, o que as pessoas têm lido, têm visto através da nossa vida? Nós temos passado uma mensagem de que somos pessoas que vivemos aquilo que pregamos, que vivemos conforme a vontade de Deus, conforme o que está na palavra de Deus, ou que nós vivemos de aparência, que nós somos, como está em Mateus 23, 25, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Nós vemos tantas pessoas, tantas pessoas que são lindas, maravilhosas e que passam uma imagem muito bela, E que falam coisas bonitas e tem poder de persuasão, mas que por dentro estão que nem sepulcros caiados. Que o coração está cheio de mato, de sujeira, Então isso tem acontecido muito nos dias de hoje e é uma impressão muito ruim sobre isso. É algo que é muito sério no reino de Deus. Quantas pessoas estão até afundando o ministério por causa disso, porque nada fica oculto diante do Senhor. Tudo vem à tona no momento dele. E nós precisamos entender que existe a justiça divina e ela não é falha, ela é super poderosa. E que se nós estamos assim, por fora, bonitos, mas por dentro nós carregamos, nós não fomos curados, nós temos feridas, amarguras, que isso reflete na nossa vida, nas nossas emoções. Nós precisamos refletir e nós precisamos almejar se libertar disso, para a gente poder viver a plenitude da vida com Deus, a plenitude do Espírito Santo. Porque nós não vamos conseguir ser cheios do Espírito Santo com sujeira, com pecado, com iniquidade. Nós não vamos conseguir fazer o nosso ministério como deve ser feito com esse tipo de coisa. Então é uma coisa para refletir, para mim é algo que falou comigo e que vai falar com alguém também. Porque eu creio que quando eu faço algum vídeo, como eu sempre falo, se uma pessoa ouvir e descer ao seu coração, amém. Porque a gente não está aqui, eu não estou aqui para buscar curtidas, mas sim para obedecer a Deus. E é difícil porque muitas pessoas julgam, muitas pessoas pensam, ela quer se aparecer, mas jamais. Ninguém que me conhece sabe quanto eu era tímida e o quanto é difícil para mim ainda colocar minha carinha aqui e falar alguma mensagem. Então que nós venhamos a refletir mais sobre que imagem estamos passando, por onde nós vamos. Quando você passa, as pessoas vêm aí, vai um crente cheio da presença de Deus. O que o teu vizinho pensa sobre você? Isso é muito sério. Porque o teu vizinho, ele sabe, se ele escuta coisas ou brigas ou discussões, ele sabe o que adianta ser crente. E o que adianta estar brigando, dando mau exemplo, mau testemunho no teu trabalho. Você está fazendo o papel de um crente, de um servo de Deus. Sabe, muitas pessoas vêm questionando, e eu me questiono isso porque eu tenho muitas lutas delas que são permissões de Deus, outras que o inimigo quer me atacar, mas muitas eu peguei com a minha mão e até hoje eu sofro as consequências, que não são fáceis. Por isso que esse tema, sejamos conduzidos pelo Espírito Santo, esse tema é muito importante, porque hoje, Deus o livre, eu saí fora da direção de Deus, como eu já saí muitas vezes.
Jamais, jamais eu falo, Senhor, que eu não dei nenhum passo fora da tua direção. Hoje, para tudo, irmãos, para tudo eu peço, Senhor, eu devo comprar isso. Senhor, eu vou nesse lugar. Senhor, tu me permite. Senhor, se não é para eu ir em tal lugar, ou fazer uma visita, ou ir para casa de alguém, que qualquer que seja, coloca um impedimento. Então tudo eu peço, eu e meu esposo, tudo nós pedimos o direcionamento do Senhor. E isso dá certo, porque quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, o nosso caminho é uma exatidão, é uma perfeição e tudo flui. Quando tudo está na direção de Deus, as coisas fluem. Mas muitas vezes, agora diminuiu um pouco, mas muitas vezes eu me questiono, Senhor, tanta luta, tanta coisa na minha vida, na minha família. Só que daí eu falo, Deus fala comigo no íntimo, no profundo do meu coração. Olha para trás, filha. Olha de onde eu te tirei. Que quem conhece a minha história sabe que hoje, se eu não estivesse nos caminhos do Senhor, eu não estaria mais aqui. Eu não estaria. Desde o ventre eu sou atacada. Desde o ventre eu tive complicações. Desde os 13 eu tive depressão. Já passei, ano passado foi um ano terrível. Se Deus me permitir, eu vou tentar compartilhar com vocês, porque a gente precisa testemunhar para edificar a fé das pessoas. E Deus fala, olha da onde eu te tirei, olha onde eu sempre agradeço, mesmo os desertos eu agradeço, eu falo assim, Senhor, obrigada, porque deserto é ensinamento, deserto é faculdade, no deserto que você tem intimidade com Deus. Por isso muitas vezes Deus permite luta na minha e na tua vida, porque se tá tudo bem, a gente não procura com fervor. Se tá tudo bem, a gente vai amornando. E a gente tem que agradecer as dificuldades, porque as dificuldades, a maioria delas, se forem direcionadas por Deus, e se a gente passar dificuldade com Deus, elas geram testemunho, elas geram propósito. E às vezes as pessoas pensam, eu quero desistir porque a sua luta, quando eu não estava na igreja, estava tudo bem, era festa, era isso, era aquilo, não tinha tanta luta. Mas e a presença de Deus, que é a mais importante? Porque eu posso perder tudo, e isso eu digo com convicção. Que eu posso perder tudo, mas se eu perder a presença de Deus, eu não tenho nada. Se eu perder a presença de Deus, eu me desespero. E uma vez aconteceu de eu não sentir mais a presença de Deus. E eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus do céu, por favor, tá tudo desmoronando, mas eu quero a tua presença, Senhor. Sem a tua presença eu não sou nada, eu não faço nada. Eu não sou direcionada. Então assim, se você está passando por dificuldades, por lutas, que lá no teu íntimo você está pensando em desistir, olha para o teu passado, olha para tudo aquilo que o Senhor fez na tua vida e de onde Ele te tirou. Porque Ele me tirou do lamaçal do pecado, Ele me tirou de depressões profundas, Ele me mostrou uma vida plena, mesmo diante de tantas dificuldades que ainda assolam a minha vida. Mas com Deus é tudo mais fácil, eu sinto paz no meio da guerra, no meio das tribulações. Então, que você entenda, não desista. A tua guerra, o teu vale, o teu deserto vai gerar propósito, vai gerar testemunho. Não desista daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Não desista daquilo que o Senhor tem para a tua vida, para o teu lar, para a tua família. Seja a tua família está complicada, o teu lar está complicado, o teu marido não vai na igreja, os teus filhos estão rebeldes, se coloca como coluna de oração. Não adianta, ninguém vai comigo, não sei o que. Você se levanta e marcha na tua casa. Marcha na tua casa e declara a vitória. O meu marido é uma bênção, os meus filhos são uma bênção, a minha família é uma bênção. Eu amo a minha família, eu amo a alma dos meus filhos. Declara a vitória já. Fecha os teus olhos quando você estiver deitada e já imagina o teu marido com a Bíblia debaixo do braço. Já imagina os teus filhos pregando e louvando ao Senhor e testemunhando que toda honra e toda glória é para o Senhor. Quantas vitórias você já teve que você não abriu a sua boca para testemunhar do que Deus fez para você, e que talvez do teu lado, onde você estava, no seu trabalho, ou dentro do ônibus, ou na faculdade, enfim, alguém precisava ouvir que Deus é Deus, que Deus restaura, que Deus restitui, que Deus liberta, que Deus salva, que Deus tem novos sonhos, que da frustração Ele transforma em alegria, que do choro, do pranto, vem sorriso, vem novos cânticos. Abre a tua boca por onde tu passares. A gente está na igreja, muitas vezes a gente só fica ali na igreja, mas nós temos o mundo, nós temos o nosso bairro, nós temos nossos vizinhos, nós temos o nosso trabalho. E isso eu digo para mim, que eu preciso fazer muito para Deus, ainda eu faço muito pouco. Mas existe um tempo de preparo para isso também.
de jejum, de oração, mas para você abrir a tua boca e falar, Deus é bom e Deus tem uma obra na tua vida, não temas que eu sou contigo, isso não precisa de jejum e oração. Talvez uma frase, Deus te abençoe, para alguém que está do teu lado no ônibus, vai mudar a vida daquela pessoa. Então que nós venhamos, eu sempre pedi, no mundo eu era ousada, eu sempre pedi ousadia. Ousadia. E eu sou bem doida mesmo. Se Deus mandar eu falar, eu falo. E eu não tenho vergonha do meu Jesus. Eu não tenho vergonha do Evangelho. Eu amo o Evangelho. Eu amo almas. Principalmente em problemas que eu já tive, de depressão, de ansiedade, de coisas terríveis. Como eu amo falar de Jesus e dizer que no fundo do poço Deus pode nos resgatar. Que Deus pode abrir porta onde o inimigo fechou uma vez. Que Deus pode libertar de droga, de vício, de álcool. Que Deus pode fazer infinitamente mais além do que pensamos e imaginamos. E muitas vezes a nossa fé é tão pequena que nós pensamos, não, comigo não vai acontecer. E cadê aquilo do primeiro amor que nós almejávamos e ansiava pela presença do Senhor? Eu creio que vai vir um tempo de um avivamento impactante no Brasil e no mundo, porque é necessário. Se a gente não tiver a presença do Senhor nos guiando, nós vamos perecer. Se a gente não tiver a presença de Deus, nós não vamos vencer. Porque tudo está cada vez mais difícil. Tudo está cada vez mais difícil e eu tô sentindo nesse momento e eu vou falar e não me importa o que pensam. Ano passado eu fui parar numa clínica psiquiátrica 17 dias. E Deus me levou para aquele lugar, eu ainda falei, brincando, eu vou tirar férias. E outra hora eu explano por que eu fui parar lá. Mas o que eu via não era problemas psiquiátricos, esquizofrenia, pânico, ansiedade, todo tipo de distúrbio. O que eu via era pessoas cativas, aprisionadas na mão do maligno. E que com uma oração e que com a maioria dos problemas psiquiátricos, dos problemas da alma, são relacionados à maldição hereditária, a demônios que aprisionam a pessoa e ela não consegue se libertar. E eu não podia levar a Bíblia. Eu não podia ler livro porque eu estava lá, porque eu estava num momento espiritual muito forte da minha vida, que isso na bipolaridade, como eu tinha antes, isso, eles falaram que era doença. Nós temos que ter um equilíbrio. E eu confesso que na época eu estava tão aguçado espiritualmente, Deus estava falando tanto comigo e me mostrando tantas coisas, que eu estava em excesso meu espiritual. E eu não podia ter nem a Bíblia. Eu tinha que orar escondido. Mas eu falava de Jesus para aquelas pessoas, para aquelas mulheres. A gente ia escondido porque não podia orar também. A gente ia escondido, orar. Elas pediam oração, elas choravam, elas se derramavam. E eu abraçava, eu falava, Jesus, cura, salva. Sabe o que é a gente tomar remédio de dormir e não dormir? Tomar Rivotril, tomar todo tipo de remédio forte, elas não dormiam, elas andavam perambulando. Se isso fosse físico, o remédio não adiantaria. Se isso fosse físico, adiantaria, mas é espiritual, é de ordem espiritual. Então vamos parar para pensar, as doenças do século, da alma, estão aí. Muitas vezes você está com depressão, ansiedade, pânico e coisa arada, que cada vez mais inventam mais coisas. E tu toma remédio e não adianta. Então vai, busca o Senhor. Busca o Senhor. Amém. Eu já me prolonguei, era para ser um vídeo só de 5, 10 minutos, mas eu não consigo falar pouco. Mas é isso que eu senti de falar. Que Deus abençoe vocês, um final de semana extraordinário na presença do Senhor. E não largue esse Jesus por nada. Por nada, por nada, por nada. E se você precisar conversar ou precisar de uma oração, pode me chamar.
Vai ser um prazer a gente conversar e trocar experiências, tá bom? Deus abençoe.